E aí eu falei, agora a gente vai se mexer assim, vai se mexer assado, vai fazer isso. Lá dentro da nossa cabeça tinha uma crítica. Será que eu estou fazendo direito? Que bobagem que eu estou fazendo. Quero fazer, mas estou com vergonha. Por quê? Né? O Freud conseguiu fazer um desenho da psique humana muito legal. E ele diz para nós, então, que o nosso mapa mental ele pode ser dividido em 3 coisas importantes. A gente vai falar do nosso id. O que é o id? Como é que a gente pode falar do id? O id é quando a gente nasce. A nossa psique, a gente vai dizer que ela é id. Quando a gente nasce, a gente só tem desejo. Então, a criança, ela quer morder a teta da mãe dela, ela não pensa assim, não, mas eu não vou morder a teta da minha mãe, porque senão vai machucar ela. Ela vai lá e morde. A criança olha um buraquinho lá na tomada, e ela vai de novo, ela tem o desejo. Ela tem o desejo de pegar no pintinho, ela vai lá e pega no pintinho. Coisa boa, né? Os prazeres. Isso é o id. Isso é a nossa essência. Nós somos desejo. Rafael, mas pelo amor de Deus, se eu tiver desejo de matar alguém, eu não posso lá matar alguém. Não, não pode. Por isso que depois dos 4 anos, a gente constitui o nosso superego. E o que o superego é? O superego são as leis e regras sociais. E aí a nossa mãe diz, Ricardo, desce desse sofá agora. Ricardo, vai lavar a louça. Letícia, tu não faz nada direito. E a gente vai crescendo com esse superego. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana da Mediação Física Emocional. O que é isso? Um método que saiu aqui do meu coração, do coração da Casa Vida, que ajuda como ferramenta você que é profissional ou você que está querendo se tratar, se autoconhecer, é uma ferramenta de autoconhecimento e também que você pode utilizá-la para ajustar ou agrupar ou complementar aquilo que você já faz. Nós acabamos de formar a nossa primeira turma do Brasil de mediação física emocional. Tivemos na nossa turma 2 médicas, psicólogas, professoras, mãe que tem crianças com deficiência. Foi um prazerzão de ter essa turma super especial. E aqui a gente está num papel, né, de divulgar, de mostrar para você que isso existe, mas, paralelamente, a gente quer falar, quer entregar mais para você, quer dar para você mais informações com pessoas maravilhosas que foram convidadas por mim, pela Casa Vida, e aceitaram esse desafio e essa, eu acho que caridade, né, de passar informação. Acho que não tem dinheiro que pague o conhecimento. O conhecimento ninguém te rouba, ninguém te pega, ninguém tira de você. Então, fica até o final dessa live, porque vai ser incrível. Olá, como é que vocês estão? Eu estou aqui com 2 palhaços, isso mesmo. E o Rafael, que está aqui, ele é pai do Rafinha, que é muito lindo, que vocês vão ver aí na foto, que eu vou mostrar para vocês como é essa utilização da palhaçaria terapêutica. Nosso querido Rafael oferecendo cursos que ele vai aqui falar para vocês daqui a pouco. E eu estou muito feliz de estar com esse momento aqui especial, com essas 2 pessoas muito lindas e especiais que não se conhecem, estão se conhecendo aqui agora. Muito obrigada a vocês 2. Eu gostaria que o Lucas se apresentasse e depois o Rafa, e em seguida o Rafael já falasse do filho dele, que é o Rafinha. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou estudante de odontologia, tô no 4º ano, 8º período, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está se formando aí, e eu sou formado em palhaçaria cristã também, um palhaço cristão, leva a palavra de Deus a partir do riso, a partir da felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Prazer participar dessa live aqui. Muito obrigado pelo convite. Coisa boa conhecer gente nova, conhecer aí a Gisele, o Lucas e falar daquilo que eu mais amo, que é o meu filho, e falar do meu trabalho, da minha arte, do meu ofício. Eu sou pai da Gabriela, de 15 anos, que é uma menina linda, que aprendeu a caminhar através do palhaço, porque a gente... Quando era criança, elas eram crianças, eu já me vestia de palhaço em casa para ensinar tudo para ela, né? Botava ela para dormir de palhaço,
E há 2 anos a gente começou já a viajar pelo Brasil com um espetáculo que eu dirigi chamado Família Palhaço. E hoje ela já está com 15 anos aí, trabalhando, se apresentando como malabarista, acrobata. É muito bonito de ver, né? Ela tendo assim uma educação através da arte. E o Rafinha, meu filhinho lindo, maravilhoso, né? Eu sou Clau, ele é Down. Meu filho vai fazer 4 anos, dia 7 de outubro agora. E também já, né, coloca o nariz o tempo todo, ele quer fazer, né, pá, boquinha do palhaço, ele faz, não, eu tô triste. E é muito bom, né, poder usar o recurso da palhaçaria como ferramenta de educação, de transformação. Foi isso que aconteceu comigo. E agora eu acho que a gente tem que passar para as pessoas aquilo que a gente aprende, né. Eu comecei a fazer teatro com 4 anos de idade. Minha mãe faleceu no meu parto, meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Foi uma vida muito dura e através do riso, né, do sorriso, da gargalhada, eu tive a oportunidade de sublimar essas dores, essas dificuldades. Foi uma longa trajetória aí de 23 anos de trabalho para poder hoje me sentir pleno, completo, né? Me sentir assim no momento mais maduro da minha vida pessoal, profissional, para poder cuidar do meu filho que chegou há pouco tempo. Acho que, né, o tempo do universo ele é muito positivo quando a gente respeita ele e aceita. E estou aqui muito feliz assim, de estar com vocês aqui, estou aberto, podem perguntar. O Lucas, eu acho que vai ajudar bastante pessoas, porque a dúvida dele, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Eu gostaria de saber, Rafa, quais são os pilares da palhaçaria terapêutica que você trabalha? Quais são as principais fontes, né, que você tem como referência? E também, cara, uma dúvida de qualquer pessoa, de qualquer palhaço, cara, como que você trata uma resposta negativa? Por exemplo, você fez uma brincadeira, fez alguma abordagem, alguma coisa, e a resposta do paciente, da outra pessoa, ela não foi como a gente esperava, não foi um sorriso, às vezes foi um choro. E como você trata isso? Então, perfeito. Bom, primeiro, assim, eu tenho uma escola, fundei uma escola há 5 anos atrás, depois de ter trabalhado muito tempo com teatro, com música, com circo, com malabares, e eu fiz um curso de formação em programação neurolinguística e hoje eu sou estudante de psicologia. E eu comecei a dar aula no início só pensando na questão do palhaço mesmo, pensando em formar palhaços, né, para se apresentarem no teatro, no palco, enfim, para seguir sua carreira como profissional. E eu comecei a perceber que existia uma troca muito grande, que existia um processo interno muito forte, e eu comecei a aliar, então, ferramentas da psicologia e da programação neurolinguística, desenvolvi um método que é pautado numa tríade, né? Então a gente trabalha primeiro com a arte, né? A arte para sensibilizar o ser humano, a arte envolve tudo, né? A vida é arte, né? A música, a dança, circo, teatro, pintura, tudo isso a gente utiliza para poder colocar o sujeito numa situação de ebulição, né, de florescer. Então ali é um momento, assim, toda pessoa quando ela está num processo de arte criativo, ela está flutuando, né? Ela sai do estado mental cotidiano e entra num estado de tempo e espaço completamente diferente. Então isso aconteceu o tempo todo na minha vida, né? Você pode estar assim, vou pegar um exemplo, assim, no hospital, por exemplo, né? Você pode pegar uma criança com 7 anos que está com uma dor extrema e que está com câncer, muitas vezes até terminal, e você oferece para ela a oportunidade de ela fazer um desenho, de ela brincar com alguma coisa, aquela dor ela é sublimada, ela diminui e aquela criança esquece daquele problema. Isso acontece com o adulto também, né? Então, a gente começou a perceber isso, assim. Quando eu falo a gente, sou eu, né? E aí eu fiquei muito preocupado em ter um método, porque eu fiz muitos cursos ao longo da minha vida e eu percebia que não existia um método, né? Existia um cronograma de atividade, mas não um método. O que é um método? Um método é algo que possa ser replicado e que vai gerar os mesmos resultados, né? Então, primeiro a arte, né? Que já era o que eu fazia. Depois, o autoconhecimento. Não existe como você realmente ser um palhaço se você não se conhecer. Então aqui dentro dessa parte do autoconhecimento você vai trabalhar emoção, sentimento, né, cérebro primitivo. Já respondendo um pedaço da pergunta que você me perguntou, você vai descobrir como é que funciona a comunicação não verbal, como é que você faz para se aproximar de uma pessoa, como é que você se conecta com ela através da respiração, como é que você faz a leitura facial dessa pessoa, né? O porquê que você não dá
assim ou assado, pode ser alimentação, pode ser falta de alguma medicação, né? Então, autoconhecimento é você ter todo esse aparato. Como é que o meu dedo faz isso agora aqui, né? Ah, isso daqui é porque a gente tem um axônio que está correndo e que vai se conectar com o neurônio, que vai se ligar a outro, que daí vai criar uma sinapse, e aí a partir daí existe um comando, né? Um reflexo condicionado, incondicionado. Tudo isso entra em autoconhecimento. E o terceiro passo da tríade é a ação. Porque o que acontece? A depressão é o decréscimo da ação. Nós hoje, principalmente nesse período de quarentena, estamos perdendo a ação. Então, é lógico que a gente pode sentar aqui agora, eu mesmo tenho curso lá, a gente tem 40 videoaulas, que você pode sentar e assistir todas elas, né? Mas se não tiver as aulas práticas, não vai adiantar nada. Não adianta você sentar hoje aqui e fazer 10 cursos, aí você vai dizer, eu sou coach, eu sei costurar, eu sei cozinhar, eu falo inglês, eu falo italiano, eu toco violão. Se você não pratica, né? Você não é artista, você não é palhaço porque você sabe citar nos grandes livros, porque você sabe qual é a técnica de triangulação, de foco, de quebra de quarta parede, os gatilhos de humor. Não é isso que torna você palhaço. O que vai tornar você palhaço é uma longa estrada, né? Uma longa jornada de carreira, de vida, né? Então, eu vejo que as pessoas, inclusive eu, passei muito tempo da minha vida sendo, né? Eu sou, né? Eu sou, eu sei, né? E essas palavras e essa sensação, ela me tirou da possibilidade da vida. E hoje eu não sou, eu estou sendo, né? Eu estou sendo uma coisa aqui agora. Né? O Lucas fala comigo, a Gisele fala comigo, e isso modifica tudo que eu penso, tudo que eu sou, e eu vou, né? Eu sou flexível, modular e né? Flutuante, né? Isso é a vida, né? Então, muita ação. Então, esse é o método da palhaçaria terapêutica. Quando a gente fala a palavra terapêutica, a gente tem que ter muito cuidado. Terapeuta, né? Existe o terapeuta ocupacional, né? Existe o psicólogo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a arte em si, ela já é terapêutica, qualquer arte, né? Se você está usando o termo terapêutico, você tem que ter certificação, você tem que ter conhecimento, você tem que estar capacitado para fazer isso. Eu já fiz cursos, por exemplo, que eu saí chorando, que a pessoa vai lá e, vamos fazer um trabalho de resgate da criança interior, e depois te deixa ali no limbo, não trabalha com você, não tem um método, né? Então, quando você falar terapêutico, se você quiser ser honesto, se você quiser trabalhar com verdade, você tem que estar muito consciente que é um processo de antes, durante e depois. É muito estudo antes, muita presença durante e muito acolhimento depois. Se não tiver esses 3 pilares aí, você não é terapeuta, você não vai trabalhar com isso. Quando você vai no hospital para fazer o seu trabalho, você está levando recreação, você está levando arte, que é a suspensão. Para se tornar terapêutico, você tem que saber o que, como e por que você está indo lá. Então, como é que você faz? Eu vejo muito, eu acompanho muito, eu estive em Angola, eu estive na Costa Rica, eu já estive em vários lugares do Brasil, fazendo treinamento com ONGs e tal. Você tem todo um procedimento de como você, por exemplo, tem que entender todas as regras de segurança e de higiene. Você não pode entrar num quarto com um objeto de pelúcia, porque você pode carregar bactérias, vírus de um quarto para o outro. A sua aproximação, você não pode pegar uma pessoa no colo, você não pode encostar, você não pode ir se você estiver levemente resfriado, você não pode deixar de usar propé dependendo do local que você vai, você tem que saber, né, as 5 formas de lavar sua mão. Então, tudo isso a gente oferece lá na escola. E como é que a gente trabalha a uma resposta negativa? Uma resposta negativa pode ser uma ótima. Isso é terapêutico. Quando você chega no quarto de uma criança e a criança, quando tem que tomar injeção, ela não pode dizer não. Quando chega a hora de ela almoçar, ela não pode dizer não. Quando ela vai ser suturada, ela não pode dizer não. E você chega na porta e pergunta, porque você não pode entrar na casa de ninguém sem perguntar se você pode. Você tem que ter educação, né? Posso entrar? E ela diz não? Isso é ótimo. Isso é terapêutico. Ela pode dizer não para você. Que bom, né? Você vai poder brincar 1 ou 2 vezes e foi embora. Criança chorou. A criança só vai chorar se você pegar ela de supetão. Então você já errou. Você tem que preparar o seu público para te receber.
Se você não prepara o seu público para te receber, você não está certo. Eu vejo muita gente também, vou pegar esse mote, né, do palhaço de hospital. Bota o jaleco e ele sai pelo corredor do hospital como se fosse o Superman. Chega a voar aquele jaleco. Não, você não pode chegar invadindo o hospital e pulando. Você tem que ir um passo a um passo. É que nem você arrumar uma namorada, né? Você não chega passando a mão nela, você tem que conquistar ela. Você tem que sentar você numa cadeira, ela na outra, você vai olhar nos olhos dela, você vai esperar ela olhar nos teus olhos, aí você respira, aí ela respira, né? Aí você pergunta, aí escuta o que ela vai lhe dizer, guarda isso na sua cabeça, aí você responde, é uma troca. Se a criança chorou, se o público se assustou, você não está equipado suficientemente ainda para isso. Ah, mas isso vai acontecer. Vai acontecer porque quando a gente trabalha com o ser humano, tudo, não existe roteiro pronto, né? E aí você vai se sentir bem, você disse assim, bom, eu fiz o meu melhor, e eu vou anotar aqui, o que pode ter dado errado? Porque não adianta você fazer as coisas, fazer. Não, eu tenho lá, né, uma ferramenta que eu uso na escola. Parei, olhei, virei e fui. Então, você fez, depois você para, você pensa, aquilo ali eu fiz assim, poderia ter feito assado, poderia mudar isso aqui, poderia ter mudado aquilo lá. Eu falei, né, não sei se a Gisele viu, eu sempre falo, né, eu terminei meu primeiro relacionamento de 7 anos, né, daí depois toda semana eu chegava na casa da minha mãe e dizia, mãe, minha namorada nova. A mãe olhava, legal, meu filho. Aí dava uma semana, não dava certo. Na outra semana, mãe, minha namorada nova. A mãe olhava, legal, filho. Não dava certo. Aí chegou um dia, eu comecei a chorar, assim, mãe, ninguém me ama, ninguém me quer, vida cruel, né? Também, né, meu filho? Tu não tem gosto, tu tem pressa. Ou seja, ali foi crucial. Você tem que olhar para as coisas, né? Não deu certo por quê? Porque essa pessoa é assim, você é assado. O que você busca para sua vida? Não que seja uma coisa certeira, mas criar um espectro, né? Olha, eu quero ser médico. Mas não deu para ser, sei lá, cirurgião neurologista. Você é dentista. Você vai. Não deu para ser dentista. Você é psicólogo. Não sei, você tem que... É ali, entende? Mas exato não tem. O cara que prometer exato, olha... Então, Luquinhas, é muito isso, assim, né? Quando vem o erro, assim, quando dá errado, você trazer essa responsabilidade de tentar entender o incompreensível e a leveza de saber que você fez o seu melhor. E isso tem que vir do seu coração e da verdade, né? Aí sim, nós temos uma verdade. Eu estudei, eu me preparei... Eu cheguei para fazer essa atuação sem achar que eu sou o Superman, o cara mais engraçado do mundo. Como eu sou bom. O universo, né? Fechou. Assim, Rafa, a gente costuma usar muito na odontopediatria, cara, o dizer, mostrar e fazer. Para justamente você não pegar a criança de surpresa, assim. Justamente, por exemplo, imagina, eu vou chegar e vou ter que tirar uma cara de uma criança. Tudo bem, já chego ligando aquele motor, já dando uma anestesia na criança. Cara, criança não responde como adulto. Então, imagina. Eu tenho que mostrar, olha só, agora vai sentir uma picadinha de mosquitinho, tá? Olha só o jacarezinho. Não, agora é só o arzinho, tá? Olha só, aí espirra o ar no vento para depois colocar dentro da boca da criança para ela não tomar susto, para ela não se assustar. E a partir disso aí eu queria muito saber qual era a tua visão, e por isso que eu te perguntei, sabe? Isso é muito legal, né? Você tá servindo, né? Que é a premissa do palhaço. Independente de ser de palco, de rua, você tem que nascer para servir. E não existe pessoa mais feliz no mundo, a pessoa que pode servir. Porque para servir, você tem que ter. Que é o que eu falo sempre. Não pode dar o que você não tem. Você pode fazer de conta que serve. Aquela pessoa que diz, mas eu ajudo todo mundo, a pessoa bate na minha porta, eu dou um prato de comida, mas tá sempre falando mal, tá sempre reclamando, né? Não, aquela pessoa que serve é aquela que vai lá e oferece e não quer nada em troca. Essa daí, e aí a gente não é falando, né? Essa tu vê assim na vida, né?
vai vivendo e vai vendo e vai percebendo. E tu falou do consultório, muito legal, né? Olha só que legal. A gente poder ver, né, os médicos agora é muito legal. Um colega meu que já é palhaço há 40 anos e ele fala sempre, Rafael, ninguém gosta de palhaço. Você tem que cativar. E é verdade, né? E agora, de uns 10 anos pra cá, com a questão do filme do Pat Adams, que nem o Pat Adams gostou, a gente teve esse enxovalho de gente usando a figura do palhaço sem ter formação, e a gente tem essa caricatura do palhaço, né? E isso acaba afetando cada vez mais. Então as pessoas têm uma ideia de que o palhaço é aquela figurinha fofa, amorosa, e não é isso, né? Ou elas têm a imagem dessa pessoa que é extremamente afetada, né? E aí fica mais complicado você conquistar ainda o público, né? É muito legal, né? Quando poder, assim, falar sobre a profissão, né? Que é uma profissão roubada, né? Todo mundo é palhaço, né? Você faz ali A gente abriu a escola há 5 anos justamente com o objetivo de dar uma formação completa. Não oferecer, assim, como algo rápido e curto, porque é uma filosofia de vida, né? Você falou agora, fiquei curioso, até o Lucas falou do palhaço cristão, né? O palhaço, ele é um servo da humanidade, e ele está ali para... Na época da Inquisição, por exemplo, os palhaços, eles ficavam escondidos através da figura do bufão, e eles viviam junto com as prostitutas, né? Viviam nos guetos ali escondidos, e eles iam para a cidade grande para poder fazer política, né? Para questionar os reis, os impérios, e eles acabavam sendo mortos, né? A gente fala assim também, a gente tem o dito, né, de que a primeira profissão é a prostituição, as prostitutas foram as primeiras profissões, né? Na verdade, as primeiras profissões foram os palhaços, na figura dos curandeiros, né? E a gente tem manuscritos aí encontrados, por exemplo, no Egito, é incrível, né? E tu tem a figura do palhaço lá no Egito antigo, 4.000 anos antes de Cristo, assim, por exemplo. E aí tu pega a gente que tá... Eu comecei a fazer teatro com 4 anos, eu nunca quis ser palhaço, né? Eu fazia humor, mas eu nunca quis fazer humor, eu queria fazer televisão, cinema, eu queria ser sério, né? Aí tu vai aprendendo ao longo do tempo, né? Por que tu quer ser sério, tu quer ser respeitado, né? O respeito e o poder, eles caminham juntos, assim, muito perto um do outro, né? Então, se você não conseguir ter muito discernimento, assim, do que é respeito, né? Aí você vai acabar caindo na cadeira do poder, e aí o poder é perigoso, né? Enfim, dá pra ficar viajando aí muito tempo, né? Tem muita coisa bonita acontecendo, eu acho, no mundo, assim. Acho que agora, aos poucos, assim, as pessoas estão se dando conta, né, da importância da felicidade. Apesar dela ter virado um produto também, todo mundo está vendendo a felicidade, né? Porque o palhaço também não trabalha só com a felicidade, ele trabalha com a questão da sublimação dos sentimentos, né? De tu poder chorar, ficar triste, sentir dor, sentir medo, como tu falou. E a gente nega isso, né? A gente, eu só quero ser feliz, né? O filme do Pat Adams foi feito pelo, acho que é o Robin Williams, o William Robson, esqueci o nome dele agora. O ator, quem não gostou foi o Pat Adams, ele não gostou do filme, ele detestou o filme porque o filme foi todo, né, levado uma coisa meio Disneyland, assim, né? E aí teve muito distúrbio da imagem da real história, né? E aí ele não gostou, né? A gente trouxe ele aqui pela ONG Doutorzinhos em Porto Alegre, mas ele fala em todas as... Se tu procurar no YouTube, tu vai ver ele falando, né? E você percebeu que o ator, ele se suicidou, né? E eu me lembrei muito desse filme, porque ele também era depressivo no filme, né? O personagem. Como sim. Ele ficava com essa tendência de se suicidar. Lá na ONG nós temos mais ou menos uns 250 voluntários hoje, né? E a gente percebe muito, assim, que boa parte dos voluntários vem com essa questão de ter já alguma questão de depressão, né? Alguma coisa assim, e encontra ali, né, na palhaçaria uma forma, né? Tanto da parte de servir alguém, de levar, né, alegria para as pessoas nos hospitais, de se sentir um pouco melhor, quanto na questão de ser visto, né? Então, mas enquanto ele não tratar aquilo ali de verdade, ele pode ficar escondido atrás da figura do palhaço, né? E isso é uma questão muito complicada, né? Porque você está querendo dar para o outro uma coisa que você não tem,
Eu tento sempre falar isso, assim, você tem que se reconhecer, se encontrar, assumir, né, a sua sombra, verificar quem você é, porque o Freud tem um texto muito legal sobre xistes, né, e ele fala sobre essa questão, né, bota a máscara, lá o Máscara, do filme Máscara, né, que ele colocava a máscara e não conseguia controlar o que ele fazia, né, e aí quando você está de palhaço, você vai liberar coisas que você gosta e coisas que você não gosta, né? E você vai se dar conta ou não disso. E vai ter retornos isso, né? Por exemplo, quando você é vaiado ali, quando alguém não quer te ver, o que você faz, né? Você sai numa boa e não leva aquilo para tua casa, ou aquilo te faz mal, ou tu reage, né? E insiste em fazer aquele público querer a tua atenção. É bem delicado, né? O outro ator que se matou também, do Glee, né? Tava no sucesso aí, um seriado muito famoso. A gente tem muita gente que morre de depressão, né? Que se mata, né? Eu tenho aqui na parede um quadro também do meu cunhado, também um grande artista plástico que se suicidou, né? Os artistas em si, eles têm uma dor muito grande, né? Porque são pessoas já mais sensíveis, têm uma dificuldade de coexistir dentro do mundo e tá todo dia ali rebuscando, mexendo, né? Até tava a gente falando assim de verdade, né? Eu acho que o artista ele vem com a pergunta, né? Ele é o curioso, né? Não se aquieta com qualquer resposta, assim, né? Então tem que estar muito bem, né, estruturado para trabalhar com isso, né? A morte desse artista que fez filmes lindos, né? De novo, né, as pessoas a gente fica buscando alternativas rápidas, né? Eu quero resolver isso aqui agora. Eu quero resolver isso aqui agora, né? E aí a gente vai passando por cima de dores e daqui a pouco, num momento assim muito forte, a gente pode cometer um ato de loucura e acabar, né, cometendo uma agressão a si mesmo, né? Sem se dar conta. Olha quando a gente pega as pessoas na rua aí, né? Daqui a pouco num acidente de trânsito, perde a cabeça, sai brigando, enlouquece, né? Porque aquilo ali não foi daquele momento, aquilo ali já está nela, já é a nossa natureza. A gente, na minha opinião, a gente ganhou assim a gente tem uma coisa que nos difere dos outros animais, que é essa capacidade de passar de geração para geração conhecimento, né? Então a gente tem acesso a livros, a gente vai melhorando. Hoje a gente sabe que é emoção, que é sentimento. Antigamente a gente não sabia isso. Então isso nos possibilita a gente frear um pouco a nossa natureza, né? Mas essa natureza, ela tá aqui, né? E se a gente não entende, não cuida dela, ela salta da gente, né? Eu acho que a nossa natureza não é bondosa. Ela não é uma natureza, né, fofinha, que ajuda todo mundo, né? A nossa natureza ainda é a natureza da sobrevivência. Mas, intelectualmente, através do conhecimento, da prática, da resiliência, a gente pode se tornar um ser humano melhor, né? Tanto é que a gente tem, né, pessoas iluminadas, assim, que já recebem esse conhecimento muito rápido, né? Rafa, eu gostei do que você falou sobre usar a palhaçaria para se esconder ou para esconder a sua própria dor. Porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer olhar para as suas sombras, ninguém quer ver o que está por detrás daquele sorriso. Eu sou uma palhaça por natureza e sempre fui muito sorridente, sempre fui muito acolhedora. E isso eu escondia, eu usava isso de fato, de forma inconsciente, depois conscientemente, que isso era uma roupa, era um escudo. O mesmo escudo que eu usava, um tímido também usa, né? A pessoa tímida, ela vai se reservar naquele silêncio, naquela postura mais rígida, e eu usava tanto quanto um tímido para me proteger, o sorriso escancarado, a gargalhada alta e encontrar alegria nas coisas que ninguém achava graça. Então, eu me identifiquei muito com a sua fala, que deve existir bastante por aí, que são os palhaços tristes, por exemplo. Eu vou falar um termo aqui que o Rafa vai entender. Eu sou Trump. Mas eu nunca fui abandonado. Mas eu me senti abandonado. Então, a partir do momento que eu me conheci, que eu soube de alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu descobri que eu era o Trump, sabe?
E explica, o Rafa, explica para todo mundo o que é Trump. Hoje a gente tem, por exemplo, na psicologia de Jung, ele fala dos arquétipos, né? E, aliás, tem um livro muito legal que eu digo para todo mundo, que é o Livro do Amor, da Regina Navarro Lins. São 2 volumes, que é incrível, incrível. E que está ligado, então, esses arquétipos também estão relacionados a personalidades. A gente tem um teste chamado Big Five, todo mundo pode jogar na internet e pesquisar. E a ciência já comprovou, então, né, que nós podemos ser divididos mais ou menos em pelo menos 5 tipos de personalidades, né? Só que antes disso, muito antes disso, a palhaçaria, que eu digo que é a origem da pesquisa do ser humano, a palhaçaria ela também já trabalhava com arquétipos de palhaços, né? Então a gente tem vários tipos de palhaços. A gente tem o Augusto ele está ligado ao nosso inconsciente, ele vai falar de um palhaço mais ingênuo, que tudo que ele deseja ele vai lá e pega, sem se preocupar com os valores, com os limites, ele quer e ele vai lá e pega, como uma criança pequena, né? A criança, ela tá lá e daqui a pouco ela olha uma tomada, ela não se preocupa se ela vai levar um choque, ela vai lá e bota o dedinho na tomada, ela quer morder o pé da mãe, ela vai lá e morde o pé da mãe, né? Assim, a gente nasce com esse desejo, a gente é só desejo, a gente só tem desejo e a gente não tem nada. O Augusto representa esse desejo, né? Depois a gente pode chamar o branco, né? Tem o Augusto e o branco que são os mais conhecidos. O branco vai ser o nosso superego. O Freud dividiu o mapa mental da gente como id, ego e superego, né? E o superego, então, eles são as regras sociais que a gente vive, né? Nós temos que sentar assim, andar assim, não pode gritar, não pode abrir os braços. Quando a gente, né, vai na igreja tem uma postura, quando a gente vai no hospital tem uma postura, quando a gente está na casa da avó da gente tem uma postura. E essas regras, elas estão o tempo todo na nossa cabeça. Ao longo da vida, né, a gente, depois dos 4 anos, então a gente começa a formar esse superego, né? E cria-se o ego somos nós, né? Eu sou o ego, eu sou a pessoa, o ser humano, né? E eu fico nessa batalha eterna entre o id e o ego, né? O id queria fazer uma live para 100 mil pessoas, e aí eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir em Google Ads e vou bombar, né? O id queria comprar um Porsche, mas aí o superego vai lá e diz, olha cara, tu não tem dinheiro para comprar um Porsche, né? Vamos comprar um Sandeirinho aí, 1.0, vamos parcelar em 48 vezes, vamos economizar. E o ego fica ali negociando, né? Quando o nosso ego ele não está bem organizado, ele faz maus negócios, né? Então, por exemplo, vai lá, o id da gente deseja ter relações sexuais com todo mundo, né? Aí o superego diz, olha, não, tu é casado, tu não pode te relacionar com essas pessoas, né? Felizmente a gente tem o superego, isso é muito bom, né? Agora o id diz pra gente assim, agora para de trabalhar um pouco e vai cuidar do teu filho, né? Vai brincar com ele. Só que daí o superego te diz assim, não, tu tem que trabalhar muito, senão tu vai perder o emprego, tu não vai ser ninguém na vida, né? E isso vem da nossa criação, tanto micro, né, que é a família, quanto macro, que é a sociedade. E aí nós temos outros tipos de palhaços, né? Nós temos o Trump, que ele falou, que é essa coisa mais de um palhaço mais triste, mais nostálgico, que vem de uma relação de rua, né, que representa, na verdade, o povo de rua, né, que é um degrau marginalizado. Assim, depois, exato, que vai trazer essa relação aí de um outro tipo de palhaço que a gente fala que é o bufão. Digamos que o Trump é uma evolução do bufão. E o bufão é o outro lado da moeda, porque tudo que existe... Tudo é muito complexo, né? Mas a maioria das coisas que nós temos, elas têm pelo menos 2 lados, né? Então, se a gente tem de um lado o Augusto, que é esse palhaço carinhoso, brincalhão, a gente tem o bufão. O bufão que é um palhaço desbocado, que é de rua, que é sujo. E ele representa na sociedade todo mundo que é abandonado, todo mundo que está na rua, né? Se a gente passa na rua e vê um mendigo, ele está mijado, ele está com o braço putrefado, ele está sem dente, né? Só que esta figura do palhaço, nesta versão, também conta, né, verdades, ele também traz o humor, que é através do humor ácido, né? A gente dá risada, porque o humor ele é muito mais rápido que o intelecto.
E aí a gente está falando da importância da tragédia e da comédia. Como é que surgiu a tragédia? A tragédia surge na Grécia Antiga, né, para gerar valores morais, sociais para aquela sociedade. Então a gente tinha o Coliseu lá, né, de Roma, tinha as questões todas, e lá dentro aconteciam os espetáculos de teatro, o público ia assistir, e lá o público, através desse teatro, eles compravam aquela maneira de viver. Então, por exemplo, na tragédia você tem sempre uma moral. O que é uma moral? Se a gente pegar o Édipo Rei, né? Caso do que o filho acaba transando com a mãe, ele não sabe, né, que é a mãe dele, ele transa com a mãe dele. Qual é a moral da história nessa tragédia clássica? A moral da história é: você não pode ter relações com a sua mãe. Você assiste a tragédia e você leva para casa uma moral. Você assiste Romeu e Julieta, por exemplo, o que você aprende? Olha, a gente não deve brigar, as famílias não podem brigar se os filhos querem namorar, porque podem acontecer desgraças. Você leva isso para casa. O humor é amoral, né? A Gisele tá lá, bem tranquila, caminhando na rua, uma senhorinha olha pro lado e sem querer ela bate a cabeça, uma senhorinha de 90 anos bate a cabeça no poste e cai dura no chão. Salta um sorriso dela, né? A Gisele dá risada e diz: ai meu Deus, que horror, eu tô rindo. Aí ela vai lá e ajuda a pessoa. Ou seja, é da natureza da gente rir. A risada ela vem por vários motivos. Pode ser até porque a Gisele ficou constrangida de ver aquela pessoa caindo. E esse humor em específico, quando uma pessoa se bate, se machuca, a gente vai chamar de humor primário, que vem dos primatas, né? Um orangotango, por exemplo, se vocês olharem numa jaula lá, ele empurra o outro e dá risada. O bufão, então, ele trabalha com humor intelectual ácido. A gente pegar, por exemplo, um outro gatilho de humor, que é a piada de salão, por exemplo, né? Não é uma coisa que a gente vai dizer: ai, que legal, né? Mas ali tem um fundo de verdade, né? Que a gente tem um cego e o outro rapaz que não tem o braço, daí um fala para ele: olha lá que linda aquela mulher que está passando, né? O sem o bracinho fala para o cego, e o cego diz assim: ah é? Então vai lá e cumprimenta ela. Então é um tipo de piada que a gente dá risada, mas tem um fundo ali de verdade, que é mostrar para a sociedade como as pessoas são cruéis. E o bufão então trabalha com esse humor. A gente vai ter, por exemplo, o Mr. Loyal, né, que é o mestre de pista, que dá origem aos apresentadores de televisão, que está sempre bem vestido, que é aquele cara que diz: oh, senhoras e senhores, respeitável público. E aí a gente vai ver que a gente tem o Mr. Loyal na vida real, né? Quantas pessoas a gente conhece que são extremamente vaidosas, estão todas sempre bem arrumadas, perfumadas, tem uma postura assim. Tudo isso a gente tem categorias de palhaço que revelam, né, as facetas do humano. É muito legal. Eu sou apaixonado. Por exemplo, do Egito, de novo, a gente tem uma curiosidade muito legal. No Egito, eles escravizavam pigmeus da África para fazer humor para eles, porque eles não acreditavam o povo do Egito era como o americano, né? Era um povo que se engrandecia muito. Então eles mesmos não faziam humor, porque eles achavam aquilo menor. Então eles precisavam do humor, então eles escravizavam os pigmeus da África e traziam para o Egito para que eles montassem trupes e fizessem humor para eles. O humor foi proibido na época, quando começou, logo que a gente passou, assim, que houve aquela transição ali no Império Romano e tal, para o catolicismo, o humor foi proibido. Foi aí que surgiu os bufões. Olha que legal, né? Hoje dá o Lucas surgiram em tom de crítica, né? Hoje que legal, né? Hoje o Lucas está falando que a igreja está trazendo a figura do palhaço de novo, né? Para atuar dentro da... E isso é muito legal, né? A gente conseguir olhar para a história e evoluir como ser humano, né? A gente fala muito na questão de, tipo... É muito mais fácil você aceitar, você entender alguma coisa quando você está feliz, quando você está no momento alegre, do que quando você está triste, você fica muito mais fechado, você fica é muito mais complicado de você entender e compreender qualquer coisa que a pessoa possa falar, entendeu? Então, a partir disso aí, a gente vê como uma porta da gente conseguir falar, transmitir a palavra de Deus, que é o nosso principal objetivo, né? E principalmente deixar as pessoas felizes, porque, cara, acima de tudo, Deus é pai. Qual pai quer ver o filho triste? Nenhum.
sabe? Então a gente quer trazer felicidade e a partir disso aí a gente conseguir falar sobre Deus, sobre nosso Pai. E o riso é o que nos aproxima de Deus, né? A gente não vê as pessoas Sim. numa guerra dando risada. A gente não vê uma pessoa roubando dando risada. A gente não vê alguém traindo dando risada. Então, quando a gente está em paz e está fazendo alegria, né? Quando eu me apresento na rua, por exemplo, e eu vejo as pessoas, daqui a pouco tu vê um mendigo rindo do lado de uma madame. E isso é muito legal. Agora, a gente tem que ter sempre muito cuidado, por isso que eu acho que é muito importante a gente estudar, porque a alegria é uma arma de muito poder de manipulação, né? Se a gente pegar, por exemplo, o McDonald's, né? Ele usou a figura do palhaço lá em 1960 e alguma coisa para vender felicidade, né? Então obrigava as crianças viam o palhaço lá e iam lá comer McDonald's, né? E a mesma coisa se você vai assistir um espetáculo e daqui a pouco você chega lá, tem uma pessoa chamando alguém de careca, né? Fazendo piada, fazendo bullying. Por isso que o palhaço, né? A entidade, a pessoa que vai estar vivendo a figura do palhaço, ele tem que estar consciente que ele nasceu para servir. Ele está ali para servir o público. E através das dificuldades dele e das fraquezas dele, que ele vai expor para o público vai se identificar e se aproximar. E não, né, utilizar, né, uma âncora, uma ponte lá da plateia para menosprezar aquela pessoa e ganhar força com o público para rir daquela pessoa. Não tem coisa mais triste do que você estar num lugar ou pagar para ir assistir um espetáculo e alguém dizer assim, como é que é seu nome? Ah, é João. Ah, João, por favor, levante-se, João. Olha essa barriguinha, oh, parece uma bolinha, né? A gente vai rir, né? Como eu disse, o riso vai além, né, da nossa moral, mas esse riso, ele é um riso curativo, ele é um riso bondoso, ele é um, né? A gente não ri de sarcasmo, a pessoa diz assim, né? A gente tem, né? O riso tem várias funções ali, né? E essa coisa que você falou, Lucas, é muito legal, porque biologicamente, né? Os benefícios do riso, eles são inúmeros. Assim, já entrando um pouco na parte terapêutica, por exemplo, sempre que a gente está numa trupe ou em grupo, você vai entender um pouco disso também, porque a gente se zoa. Falando entre palhaços assim, eu vou zoar, é um palhaço, é a altura de um palhaço, é um palhaço ser careca, mas nunca o público. Por quê? Nós, palhaços, já estamos tratados quanto a isso. Nós já estamos curados quanto a quem nós somos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma barba gigantesca. O nome do meu palhaço é Barba. Eu sou o palhaço Barba. Eu sou pequeno. Cara, eu tenho 1,67 de altura. Sou um anãozinho. E todo mundo me sacaneia como um anão. Tem um cara que fez o curso com a gente que ele tem 2 metros. Então era sempre eu e ele, um zoando o outro. Ah, como que tá o tempo aí em cima? Pô, aqui tá frio, e aí embaixo, tá quente? É sempre um brincando com o outro, mas nunca com o público, porque nós já estamos tratados. Nós já tivemos esse processo de terapia com a gente. Sabe? Eu lembro de 2 coisas, né? A primeira é que eu lembro que a minha mãe mentia, né? Eu ficava assim, meu Deus, a minha mãe mente, né? Porque ela dizia assim, meu filho, quando chegar lá no hospital, tu faz de conta. Rafael, homem de Deus, tá me ouvindo? Seu microfone tá... Rafael, eu tô tentando desbloquear, mas não desbloqueei, porque ele que bloqueou. Seu microfone tá ruim. Meu Deus do céu. Isso, beleza. É a terapeuta, a palhaçaria terapêutica funcionando na live. Gia, a gente... Seu áudio. Tava desligado. Aí, voltou? Desbloqueou. Não costumo nem pra me falar. Eu vou falar, se você não escutou, vamos na mímica. Vê se o microfone de vocês está ligado. Na mímica.
Eu estou muito feliz de estar aqui, eu já falei 1000 vezes, mas eu quero para finalizar a nossa live, gostaria de ouvir de você qual foi a importância da mediação física e emocional na sua vida, você se cuidando primeiro, você olhando em primeiro lugar para as suas emoções, para as suas sombras, antes, né, de você cuidar do outro, tanto na odontologia quanto na sua palhaçaria, né, nessa parte artística e também a sua missão de forma espiritual dentro de ser palhaço. Então, eu gostaria muito que você falasse brevemente, para a gente finalizar, qual foi essa importância da mediação na sua vida. Claro, vamos lá. O prazer é todo meu. Eu me sinto honrado de estar fazendo uma live assim. A primeira live que eu faço, mas tá bom, vamos embora. E assim, Gi, eu queria contar um breve testemunhozinho. Ó, o Rafa tá voltando. Tomara que ele me escute. Rafa, voltou? Voltei. O cara é tão tagarela que ele fica falando sozinho. Então, eu queria dar um breve testemunhozinho assim, falar uma coisa rápida. O porquê que eu sou palhaço e Deus me fez dentista também. Porque, primeiro, como que o Rafa estava falando, a gente tem que dar para os outros o que a gente tem. A gente não pode dar para os outros o que a gente não tem. E por muito tempo eu tive um sorriso falso. Eu tinha uma casca, eu sorria, mas não era verdadeiro aquilo ali. Eu sorria pra tipo assim, pô, tô na sociedade, eu vou rir, e é isso aí. Eu não me sentia bem com aquilo ali. E por muito tempo eu tinha essa falsidade, esse sorriso falso. E a partir do momento que eu comecei a me estudar, a entender em quem eu era em Deus, e o que Deus era para mim, quem eu era, e isso a Gil me ajudou bastante, porque nosso corpo todo está envolvido com a nossa mente, em quem nós somos, e o que nós pensamos, né? E como nós entendemos a vida. E a partir disso aí, eu fui entendendo e compreendendo quem eu era e como eu deveria, o que eu deveria fazer, como eu deveria agir, e não para agradar os outros, mas para me fazer feliz, para me fazer bem. E a partir disso aí eu tive uma saúde emocional, uma saúde física muito melhor, e hoje eu tento passar um pouquinho do que eu tenho para os outros, que é o sorriso. Porque o riso fácil, a felicidade que hoje eu posso dizer que por muitas vezes a gente tem momentos de maior tristeza, a gente passa uns dias ruins e tal, mas isso é normal, isso é tranquilo. Isso não quer dizer que você é triste. Isso quer dizer que você é feliz, mas que naquele momento você está triste. E, cara, tudo bem, isso é tudo super normal e super aceitável. Você só não pode deixar aquilo ali te consumir. É isso, Gi. Eu amei o que você falou da mediação física e emocional. Realmente foi um antes e depois. Você chegou para mim muito sedento, muito querendo e muito pronto também. Pronto para poder você se ajudar. E eu fui um instrumento apenas. Eu, a Casa Vida, a sua mãe que indicou. Eu gostei muito da sua humildade quando você chegou lá na Casa Vida. Como que você estava muito determinado a cuidar de você. E isso fez toda a diferença. Mas tinha que tirar uma foto antes e depois, Gi. Por quê? Cheguei. Aí quando fui sair de lá, pô, relaxado, tranquilo, de alma lavada. E Rafa, é só uma conversa. E feliz de você estar aqui falando sobre isso. Nossa, foi Deus que mandou você aqui para essa live. Rafa, passo a palavra para você finalizar o que você estava falando e já se despedir. E muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está em casa. Fica com Deus. Que a minha mãe mentia pra mim, porque ela dizia pra mim, quando tu chegar no hospital, tu faz de conta que tu tá pálido, que tu tá morrendo, que tu tá passando mal, que tu tá com dor de barriga, que tu tá frouxo, que tu tá leve. Por quê, né? Porque tinha essa coisa dos médicos serem a autoridade suprema e a gente, né, pobre, coitado, usando o SUS, tinha que chegar lá morrendo pra ser atendido, né? E eu me lembro que a minha mãe era uma super autoridade dentro de casa e quando chegava na frente do médico, ela ficava assim, né? O senhor, por gentileza, né? E aquilo me marcou muito, assim. Então, quando o Lucas falou hoje de usar a figura do palhaço dentro, né, do trabalho
da medicina, isso é muito legal de ver os médicos, as pessoas que estão fazendo medicina, odontologia, enfim, que estão trabalhando com pessoas, né? E que estão buscando esse recurso e se colocando de igual para igual, porque é isso, né? Você tá só... E não importa o serviço que você faça, você está só prestando um serviço para as pessoas. E eu sempre digo assim, não adianta você se sentir o melhor do mundo, porque se o público não gostar de ti, se não for, assim, primeiro, né, você está servindo o seu público. E segundo, se você não for aquilo que o seu público vê, não serve nem para você. Né? Daqui a pouco você é um grande artista, fala coisas bonitas, ai que lindo, dá dicas, não sei o que, chega na sua casa, você é um grosso, um estúpido, você não vai ser feliz, você vai ser vazio, né? E já é difícil, né? Como o Lucas falou, já é difícil a gente encontrar momentos de felicidade, porque é uma paleta infinita de sentimentos e emoções que a gente tem. Né? Até quando, felicidade, aproveita, né? Porque daqui a pouco isso vai passar, porque a vida é assim, ó. A gente vai, volta, então, aí você ainda se boicota mentindo para si mesmo, pior, né? Bom, gente, para terminar, eu queria fazer um convite, né? Eu tenho meu livro digital chamado Palhaçaria Terapêutica, você vai encontrar aí no Google, só jogar lá, Palhaçaria Terapêutica, por Rafael de Moura, onde eu conto a história da minha vida, como eu fundei a escola e algumas técnicas e ferramentas que você vai poder ter acesso pelo livro. E através do Facebook, do Instagram e do YouTube e do Tinder. Não, Tinder não, tô brincando. Facebook, Instagram e YouTube, você pode conhecer a minha escola, Construindo Seu Clown. Tem gente que vai achar estranho, tem gente que fala teu clown, construindo palhaço, não, é construindo seu com S, seu clown, clown, C-L-O-W-N. Aí você vai ficar por dentro dos cursos que eu ofereço. Toda quinta eu faço uma live, sempre trazendo um tema de autoconhecimento e palhaçaria. Essa quinta a gente vai falar sobre números clássicos da palhaçaria e vai relacionar eles com o nosso dia a dia. Eu tenho um grupo no Telegram que as pessoas podem receber pequenas doses diárias de felicidade. E demais, queria agradecer muito a Gisele aí por ter me convidado, desejar prosperidade aí para Casa Vida, dizer que sou parceiro, espero aí um momento de felicidade, todo mundo ouvir assim, tá liberado, já pode passear, já pode viajar. Espero poder aí te dar um abraço, conhecer a tua casa, teu espaço, poder interagir pessoalmente contigo. Da mesma forma, o nosso querido aí convidado, Luquinhas também, né, cara? Muito bom te conhecer, que bom. Eu acho que toda pessoa que busca a Deus, ela tá assim já 5 passos na frente, né? Então, muito lindo que você faz. Acho que vou ficar aqui arrepiadinho aqui, né? Que você continue estudando. A gente quando a gente é voluntário, a nossa obrigação com o serviço prestado é dobrado, né? Porque quando é um trabalho, alguém chega e faz uma triagem. Então tem alguém que é responsável por contratar bons profissionais. Quando a gente é voluntário, a gente pega e vai. Então a obrigação da triagem é nossa, né? Então que bom saber que você está estudando, se dedicando. Conta comigo aí, qualquer coisa que precisar, um dinheiro, precisar um iPad, um iPod, pede para Gisele, porque eu tô liso, rapaz, olha que dureza, não tenho um centavo para nada, né? E para terminar, então, eu queria fazer um exame com vocês, um exame importante, queria que todo mundo abrisse bem a boca. Até abre, Gisele. Quando a gente abre a boca bem grande, assim, a gente movimenta os músculos da face do rosto. Continua de boca aberta, pelo amor de Deus. Abre. Realmente, já tem o diagnóstico. São 2 baita boca abertas. Só pra gente dar um pouco de risada, né? Falar que a felicidade é um estado físico, psíquico, mental. Realização é outra coisa. Então pode estar desempregado, sem dinheiro, separou da mulher, perdeu o carro, a casa, e ainda assim dá para ter esse estado de felicidade. E o palhaço é ótimo, uma via para a gente encontrar isso. Obrigado, gente, obrigado de coração. E vou parar de falar, porque senão fica até amanhã, só para me despedir aqui. Porque minha mãe, meu cachorro. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Obrigado, Gi. Tchau.
sei onde é que sai, botando a pedra para desligar. Amados, sou Solimar Amaro, Relações Institucionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Irmão José Otão, aqui da PUC. Os palcos da vida são alegria, é um transbordar de emoção. Tenho um imenso prazer de conhecer o Rafael de Moura, músico, ator, artista circense, professor, produtor, diretor e estudante aqui da nossa Universidade em Psicologia. Nosso habilidoso palhaço, Pinguinho, carisma e encantamento como o dele, eu não vi igual. Anos ele é voluntário na nossa Kinder, um coração solidário no nosso Centro de Integração da Criança Especial. Sabe aquele ser humano que é inteiro, profissional e talentoso? É o nosso amado Pinguinho. Sucesso, que continues encantando plateias e ajudando a brotar o que temos de mais belo: amor, esperança e fraternidade. Você acredita na arte como ferramenta de transformação e autoconhecimento. Gratidão por nos encantar.